Olá, você foi designado pela empresa para ser preposto em uma ação trabalhista? Já esteve nessa situação? Sabe quais são as suas obrigações e como deve se comportar? Entende a responsabilidade envolvida? Você está preparado para participar de uma audiência telepresencial? Fique comigo que nós vamos ver de forma rápida o que você precisa saber. Quando é designada uma audiência trabalhista, as partes devem estar presentes. Numa audiência típica, nós temos o trabalhador como reclamante e a empresa como reclamado. O reclamante, ele próprio, tem que comparecer, mas a empresa não é uma pessoa física, então como ela faz? Bom, ela vai ser representada pelo sócio, que tem poderes para tanto, ou por um preposto. E esse preposto, para o juiz, é a personificação da empresa e tudo que ele disser, tudo que ele fizer, é como se fosse a própria empresa. Então você já percebeu que é uma responsabilidade enorme. Para você ficar tranquilo, vamos ver os pontos críticos da atuação do preposto. Primeira coisa, talvez a mais importante e óbvia, é estar presente à audiência. Se a audiência for presencial, você tem que estar lá no local da audiência na hora designada. Se for uma audiência virtual, você vai receber um link para acessar a audiência. Você clica lá e ingressa na sala virtual. E olha, o ideal é que você esteja em um ambiente silencioso, sem outras pessoas à sua volta. E antes da audiência é bom verificar se seu computador ou celular está funcionando direitinho. Bom, mas e se o preposto não chegar para a audiência ou não conseguir acessá-la? Bom, aí poderá haver um desastre de grandes proporções, dependendo da situação, podendo ser declarada a revelia e a confissão da empresa. E na prática, isso quer dizer que o que o reclamante está declarando na petição inicial vai poder ser considerado verdade. E nesse caso a empresa pode ser condenada sem sequer ter podido se defender corretamente. Você não vai querer que isso aconteça, não é mesmo? Então, é importante sempre chegar nas audiências ou acessá-las com alguma antecedência, 10, 15 minutos pelo menos. Assim, se houver algum imprevisto, ainda é possível tentar entrar em contato com a empresa, com o advogado, com a vara, para tentar evitar essa catástrofe. Mas vamos imaginar que deu tudo certo e que você chegou para a audiência ou já ingressou no ambiente da audiência virtual. Na audiência virtual, o seu comportamento deve ser o mesmo que na presencial, ou seja, você tem que estar apresentável, manter o silêncio, de preferência mantendo o microfone desligado, a não ser quando tenha que falar. Veja, você vai estar representando a empresa, então é muito importante que você veja antes como está a sua imagem. Nada de câmera para o teto, para o chão, imagem escura, fora de foco, barulhos, ok? Tudo certo então, você está na frente do juiz, mas para que você está lá? Como nós já vimos, seu papel é ser a empresa. Então, além de ter que estar presente, você poderá ter que responder perguntas e as suas respostas vão obrigar a empresa. E o juiz pode fazer perguntas a qualquer momento e a parte contrária também pode pedir o seu depoimento pessoal. Então, é muito importante que você esteja familiarizado com o que vai ser discutido nesse processo. Quais são os pedidos? Qual é a tese de defesa da empresa? Se, por exemplo, há pedido de horas extras, você tem que saber o horário de trabalho do reclamante. Se o reclamante alega que foi agredido, você precisa saber se isso aconteceu mesmo e, se aconteceu, em que circunstâncias. Agora, como é que você vai saber disso? Ao contrário da testemunha, que tem que ter presenciado os fatos em primeira mão, o preposto apenas tem que conhecê-los. E isso pode ocorrer de forma indireta. E o preposto também não é compromissado, ele apenas tem que transmitir para o juízo a versão da empresa dos fatos. Então, você deve se preparar com antecedência. Veja os documentos, controle de ponto, recibos, contrato de trabalho, termo de rescisão, o que for pertinente para aquele processo. Converse com os responsáveis dentro da empresa e, em resumo, esteja pronto para responder as perguntas do juiz. Para o preposto, existem 2 pecados capitais: não estar presente na audiência e dizer que não sabe. O preposto tem que saber. Se não sabe, a empresa poderá ser declarada confessa e muito provavelmente vai perder o processo. Então, se o juiz pergunta qual era o horário de trabalho do reclamante, por exemplo, e você responde que não sabe, ele vai entender que o horário que o reclamante informou na petição inicial é o verdadeiro, mesmo que seja absurdo. Então, muito cuidado aqui. Vamos ver alguns exemplos do que o preposto não pode responder. Não sei, não vi, não trabalhava com o reclamante nessa época. Como nós já vimos, o preposto tem que ter conhecimento dos fatos, mas não precisa ter presenciado as situações. Então dizer que não viu, que não estava lá, isso não é desculpa. Dizer que não sabe é passar atestado de que você não fez o seu dever de casa. O objetivo do reclamante é justamente que você confesse que o que ele diz é verdade. E se você não sabe responder, o efeito é o mesmo que confessar. Se os documentos ou depoimentos das partes não esclarecerem as questões controvertidas no processo, existem outros meios de prova, como ouvir testemunhas, prova pericial. E as testemunhas, ao contrário do preposto, têm expresso compromisso com a verdade e precisam ter presenciado em primeira mão os eventos a respeito dos quais vão depor.
Esses são os pontos principais que eu penso que você precisa saber. Mas isso não esgota a matéria e você deve seguir as instruções que receber da empresa, do advogado, e é importante que você entenda essa enorme responsabilidade que é representar a empresa em juízo. Se você de alguma forma não se sente confortável ou apto para esse papel, ou se tem algum outro compromisso que possa atrasá-lo ou inviabilizar a sua presença, converse com a empresa antes. E para finalizar, vamos lembrar que o preposto tem que ser habilitado nos autos por meio de uma carta de preposto, que de modo análogo a uma procuração lhe dá poderes para representar a empresa em juízo. Eu espero ter esclarecido as questões mais importantes quanto a esse assunto, mas se você quiser se aprofundar nesse tema, basta clicar nesse link que está aí na tela. Até a próxima!